Em algum momento, você já deve ter se perguntado o porquê de nossos dentes pararem de crescer, ou mesmo qual é o motivo de trocarmos todos os dentes apenas uma vez na vida. Com o passar dos anos, os dentes passam a se tornar, em certos casos, um problema para a saúde e muitas pessoas, idosos principalmente, sofrem com a queda parcial ou até mesmo total de seus dentes. Pensando nesse problema, cientistas japoneses estão começando a testar em humanos um medicamento capaz de fazer com que os nossos dentes voltem a crescer, mesmo com a idade já mais avançada. E no vídeo de hoje você descobrirá de que material são feitos os nossos dentes e como esse medicamento, ainda em fase de testes, pode contribuir muito para melhorar a qualidade de vida de pessoas que já perderam os dentes. Ok? Não sai daí. Pois bem, para entender bem toda essa questão desse medicamento, o primeiro passo é entender certinho o que são nossos dentes, quantos são, do que são feitos e como crescem. Primeiramente, nossos dentes, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não são ossos. Se você está vendo esse vídeo, é um adulto, você deve ter 32 dentes em sua boca. Caso tenha passado por cirurgias para retirar os dentes do siso, você deve ter por volta então de 28 dentes. As crianças são diferentes. A quantidade de dentes que elas possuem é bem menor. Ao todo, os pequeninos possuem apenas 20 dentes, 10 na parte de baixo e 10 na parte de cima. Os primeiros dentes que possuímos, antes mesmo de caírem e serem trocados, se chamam de dentes de leite. Eles começam a cair e dá espaço para os dentes permanentes lá por volta dos 6 anos de idade e param de cair no início da adolescência, por volta dos 11 ou 12 anos. Bom, nossos dentes são formados principalmente de cálcio e fósforo. Esses elementos também compõem os ossos, mas existem diferenças fundamentais aqui para que possamos entender o porquê de dentes e ossos serem estruturas que compartilham similaridades, sim, mas na realidade são bem diferentes. Além do cálcio, fósforo e dos minerais em comum com os dentes, os ossos possuem uma proteína chamada colágeno, que você já deve ter ouvido falar. O colágeno é um tecido que serve para garantir a flexibilidade aos ossos e também ajudar a aguentar a pressão dos movimentos do corpo. Agora, os dentes têm suas particularidades também. Os dentes, ao contrário do que muitas pessoas pensam, são a parte mais dura e resistente do corpo humano. Nossos dentes são formados de um tecido chamado dentina, que por si só já é muito resistente graças à calcificação. Contudo, ainda existe uma camada em volta desse tecido, o esmalte. O esmalte é considerado a substância mais rígida de todo o nosso corpo e é o que garante que nossos dentes sejam fortes e branquinhos. Outra diferença muito importante é que a base para o assunto desse vídeo é que os dentes, diferentemente dos nossos ossos, não conseguem se regenerar. Caso você já tenha quebrado um braço ou uma perna, certamente você conseguiu se curar em algum tempo. Você foi ao hospital e eles imobilizaram a área machucada para que o próprio corpo pudesse regenerar os ossos quebrados. Agora, se você quebrou ou mesmo arrancou um dente permanente em algum tipo de acidente ou impacto, a questão é mais complicada. Na verdade, é um engano pensar que a fratura de um dente só é causada por uma força externa. O que acontece na maioria dos casos é um dente que se quebra é a presença de cáries, que às vezes só são descobertas quando o dente já está em um estado crítico. Agora, caso você passe por isso algum dia, o que fazer logo em seguida é muito importante, viu? Como você bem prestou atenção, nossos dentes não são capazes de se regenerar. E o que é feito por profissionais quando um paciente chega com uma fratura dental depende muito do grau de dano causado. O primeiro passo a se fazer é tentar localizar o pedaço do dente que se quebrou, mas nem sempre isso é possível. Mas caso você consiga, um dentista pode realizar um processo de colagem da parte que se rompeu. Outro caso que acontece muito é quando um dente acaba lascando, tendo uma lesão bem pequena, mas que pode se tornar um problemão. Para evitar que esse dente lascado machuque outro dente, ou mesmo a parte interna da sua boca, lábios ou até mesmo a sua língua, é necessário ir ao dentista realizar um processo de polimento nesse dente, para que ele fique bem lisinho e não apresente nenhuma ameaça para a sua saúde bucal, ok? Com esse pequeno resumo, você certamente conseguiu entender que a questão a respeito da saúde dos dentes é muito importante. E fraturar
ou perder um dente pode ser um problema muito além da falta de um lindo sorriso. Para que você entenda isso ainda mais, é importante pensar que a queda ou quebra de um dente quando adulto pode virar um problema cada vez maior. Nossa estrutura dental precisa estar bem balanceada. Caso contrário, pode existir uma sobrecarga nos outros dentes que ficaram após a queda do primeiro. Por mais que nossos dentes sejam a parte mais resistente do nosso corpo, se eles precisarem fazer a função de outros dentes, eles podem ser prejudicados e até mesmo quebrar. Conseguiu entender como isso pode virar um problema se não for tratado com seriedade? Além dos danos aos outros dentes, as fraturas podem ser portas para infecções que vão comprometer a saúde de todo o seu corpo. A dor vai te atrapalhar a fazer suas atividades diárias. Inclusive, preste atenção, vai te atrapalhar muito a comer e beber. Precisamos ter muito, mas muito cuidado com os nossos dentes. E conforme o tempo vai passando, a chance desses problemas vai crescendo juntamente com as nossas idades. Por conta disso, é normal ver esses problemas em pessoas mais idosas. E é aqui que entra a proposta de cientistas japoneses da startup Toragen Biopharm. Os testes clínicos desse medicamento já começaram e estão em andamento no Hospital Universitário de Kyoto, no Japão. As informações da pesquisa foram publicadas em junho de 2023, através de um artigo chamado O Primeiro Medicamento do Mundo para a Regeneração de Dentes. Avança para testes clínicos no Japão, que foi disponibilizado no site The Mainichi. A proposta dessa pesquisa é desenvolver um tratamento para inibir a produção de uma proteína chamada USAG1. Essa proteína tem a função de inibir o crescimento dos dentes, ou seja, a ideia dessa pesquisa é agir justamente nessa proteína para ajudar o crescimento dos dentes de pessoas que possuem certos transtornos, como é o caso da anodontia, que é o foco do combate nessa pesquisa. De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, a anodontia é um distúrbio genético raro, caracterizado pela ausência dos dentes. É causado por um defeito genético, mas a mutação genética específica não é conhecida. Essa condição pode ser identificada logo quando a pessoa é apenas um bebezinho. A idade em que nossos primeiros dentinhos de leite começam a nascer é por volta de 6 meses. Se os pais identificarem uma demora no aparecimento dos primeiros dentes, a anodontia pode ser a resposta. Nesses casos, o dentista normalmente vai solicitar uma radiografia panorâmica para entender o problema. O resultado desse exame será uma imagem que fornecerá uma visão clara dos dentes que estão presentes e os que estão faltando. A condição de não ter nenhum dente é muito rara. É normal que a pessoa tenha alguns dentes para nascer, ainda que bem poucos. Quando não é identificado nenhum dente para nascer, a doença é caracterizada como anodontia. Quando a ausência está em 6 ou mais dentes, é chamada de oligodontia. E quando a ausência é de 1 ou mais dentes, a doença é chamada de hipodontia. A ideia da equipe de pesquisa é agir justamente nesses casos. Katsu Takahashi, principal pesquisador e chefe do Departamento de Odontologia e Cirurgia Oral do Instituto de Pesquisa Médica do Hospital Kitano, na cidade de Osaka, disse o seguinte no artigo que citamos. A ideia de cultivar novos dentes é o sonho de todo dentista. Tenho trabalhado nisso desde que era estudante de pós-graduação. Eu estava confiante de que conseguiria fazer isso acontecer. O medicamento já foi testado com sucesso em pequenos animais, como camundongos e furões, que não tiveram efeitos colaterais significativos. Os estudos de Takahashi o levaram a tratar a proteína USAG1, levando à publicação de um artigo em 2021 que chamou a atenção dos estudiosos do campo odontológico de todo o mundo, por ser o início da pesquisa do primeiro medicamento de regeneração dentária do mundo. Como comentamos, o medicamento já está sendo testado em seres humanos, e a ideia é que esteja pronto para comercialização em 2030, quando for confirmada a ausência de efeitos adversos significativos no corpo humano. A ideia é que seja um produto focado em crianças com idade entre 2 a 6 anos que apresentem a condição de anodontia. Se essa pesquisa continuar sendo bem-sucedida nas próximas etapas, esse medicamento pode significar uma revolução para o campo da odontologia. Alguns animais, como tubarões e algumas espécies de répteis,
podem regenerar seus dentes continuamente. Hoje se entende que os seres humanos só conseguem ter 2 conjuntos de dentes ao longo de toda a vida, mas existem evidências e teorias de que temos brotações que correspondem a um terceiro conjunto. Cerca de apenas 1% da população possui uma condição contrária da que comentamos aqui. Se trata da hiperdontia, que faz com que um indivíduo tenha mais dentes do que o normal. De acordo com a pesquisa da equipe de Takahashi, 1 em cada 3 desses casos se manifesta com o crescimento de um terceiro conjunto de dentes. O pesquisador acredita que, na maioria dos casos, a capacidade dos humanos de crescer um terceiro conjunto de dentes se perdeu ao longo do tempo. Esse pode ser o início de uma pesquisa muito, mas muito interessante e significativa. A ideia do nascimento de um terceiro conjunto de dentes pode ajudar imensamente a vida de pessoas que já perderam todos os dentes ao longo da vida. E pode ser uma medida que vai substituir implantes ou dentaduras. Bom, de qualquer forma, continue cuidando e prestando muita atenção nos seus dentes, tá? A sua saúde bucal é extremamente importante para a saúde de todo o seu corpo. Ok? Até a próxima.